E aí pessoal, professor Gessé falando aqui, vamos dar continuidade nos nossos estudos sobre estrutura atômica. Hoje vamos falar sobre os íons, formação de um íon, o que é um íon, tá? E quais são as suas características. Para a gente estudar o íon, a gente tem que entender o que é um átomo no seu estado fundamental. Vamos pegar aqui o exemplo, o átomo de sódio, que a gente trabalhou na última aula, tá bom? O átomo de sódio aqui, ó, representação Na, que é o símbolo do sódio. Aqui embaixo a gente tem o número atômico Z, certo? Número atômico Z, ó. A gente já viu que a representação padrão aqui é o Z. Aqui em cima eu tenho o número de massa, certo? O número de massa. Então, eu entendo que esse átomo ele tem 11 prótons e número de massa 23. Então, no núcleo dele eu vou ter 11 prótons. Isso significa 11 cargas positivas. Então, se eu for pegar um núcleo do átomo aqui para a gente representar, vou colocar aqui, ó, vou representar com bolinhas azuis, né, os 11 prótons, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 prótons. E aí, analisando como se fosse o átomo de Rutherford, eu vou colocar mais uma esfera aqui fora, uma circunferência, representando a minha eletrosfera, tá bom? E aí eu vou representar os meus elétrons de vermelho. Então ele vai ter 11 elétrons. Se ele está no seu estado fundamental, de menor energia, tá, sem carga nenhuma, com equilíbrio de cargas, se eu tenho 11 prótons no meu núcleo, eu vou ter também 11 elétrons, tá? Nesse estado fundamental aqui, o meu Z... Opa, deixa eu só voltar aqui. Botar a função. O meu Z ele vai ter 11 prótons. Consequentemente, pessoal, cadê a canetinha? Tá aqui. Eu vou ter consequentemente 11 elétrons, tá? Então eu vou ter aqui a mesma quantidade de elétrons no estado fundamental. Tá certo? No meu estado fundamental. Deixa eu apagar aqui para não fazer confusão. No meu estado fundamental. Logo, eu vou representar esses 11 elétrons na minha eletrosfera, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Eles ficam aqui rodeando o núcleo, tá? Tá fora de escala, é apenas um modelozinho para a gente ver o que está acontecendo, como é que ele se estrutura. Então eu tenho um núcleo com 11 cargas positivas, a gente sabe que tem os nêutrons também, mas aí a gente tem as cargas positivas no núcleo, tá ok? O núcleo ele é positivo, com a carga, com os prótons positivos, e os elétrons com carga negativa. Nesse caso aqui, nesse estado, o número de cargas positivas é igual ao número de cargas negativas. Então existe um equilíbrio. Eu tenho 11 prótons e 11 elétrons rodeando o meu núcleo. Então está tudo igual. Na natureza, a gente tem a formação de íons. Como é que isso acontece? É quando o átomo não está eletricamente neutro. Nesse caso, ele está no seu estado fundamental e é eletricamente neutro, tá? Porque eu tenho uma igualdade das cargas positivas e negativas. Na natureza, eu posso perder elétrons, ok? Eu posso estar aí perdendo os meus elétrons. No caso, um elétron ele pode sair da minha estrutura, tá bom? Ou o elétron ele pode estar chegando na minha estrutura. Eu posso perder ou eu posso ganhar elétrons. E aí eu vou ter a formação de dois tipos de íons. Quando eu vou perder esses elétrons, eu tenho uma formação de cátions, tá? Quando eu ganho elétrons, eu tenho uma formação de ânions. E aí você está percebendo que ele tem um sinal positivo e um sinal negativo. Vamos analisar o que é um cátion e o que é um ânion, por que o sinal é positivo e por que o sinal é negativo. Vamos analisar aqui esse cátion, né? Eu já tenho aqui a informação que esse rapaz é um cátion. A gente já pode ver que na representação eu tenho esse 1+ aqui em cima. Tá? Vamos entender tudo isso agora. Imagine aqui o átomo de sódio. Ele tem seu núcleo, como a gente viu, ele tem 11 prótons. Então vamos colocar aqui deixa eu botar aqui de forma mais visível para vocês, tá? Ele tem 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vou lançar aqui uma eletrosfera ao redor do meu átomo, tá ok? E aí eu vou colocar os meus elétrons, tá? Eu vou representar aqui com bolinhas vermelhas, azuis, né? Os prótons estão vermelhos, então vou pegar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Esse aqui é o meu átomo de sódio, né, representado pelo modelozinho de Rutherford, no seu estado fundamental. Mas agora aqui eu tenho uma carga 1+, tá? O cátion ele tem a carga positiva justamente para indicar que eu vou perder elétrons. Nessa brincadeira de formar íons, eu ganho ou perco elétrons, como eu representei aqui em cima. Eu ganho ou perco os meus elétrons. Eu nunca vou perder ou ganhar prótons, a não ser que seja aí nas reações nucleares. Mas no caso aqui, né, para a gente entender esses fundamentos, eu vou ganhar ou perder elétrons, tá bom? Então, imagine que você vai perder um elétron. Um elétron ele vai acabar saindo aqui da minha estrutura. Deixa eu só usar aqui a canetinha de forma certa, isso. Então, ele vai sair da minha estrutura, tá? Eu vou imaginar que só um dos meus elétrons ele vai sair, tá bom? Então, imagina que eu não tenho mais esse elétronzinho aqui, ó, ele acabou saindo, fugindo. Eu vou ficar com 10 no total. Eu tenho 11 cargas positivas no meu núcleo e 10 cargas negativas. Então, o número de carga negativa é menor e o número de carga positiva é maior. Então, eu vou ter uma carga positiva total sendo superior. Por isso que o sinalzinho aqui fica positivo. Indica que eu tenho uma carga positiva a mais. Lembre que na química, essa representação aqui, ó, é 1+, tá? É diferente da matemática. O sinal não vem primeiro, o sinal vem depois do logaritmo. Como eu perdi só um elétron, eu poderia colocar só o sinal de mais. Eu posso colocar 1+ ou apenas o sinal de mais. Mas agora, se eu perder 2, 3 elétrons, eu já tenho que representar 2+, 3+. Então lembre que o cátion ele sempre vai ter uma carga positiva, tá bom? E indica que eu estou perdendo, tá? Ele indica a perda dos meus elétrons. Ele sempre vai indicar a perda, tá bom? Agora, o outro caso aqui é o ânion. Eu tenho um nitrogênio. Vamos imaginar o núcleo de nitrogênio no seu estado fundamental. Tem 7, né? O número atômico 7. Então, eu já sei que ele tem 7 prótons. Então, deixa eu botar aqui de forma mais evidente para vocês. Ele tem 7 prótons. Então, eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 prótons, 7 cargas positivas. E aí, eu imagino aqui a eletrosfera do meu átomo, tá? Ele vai ter uma eletrosfera onde eu vou ter a localização dos meus elétrons. Vou colocar aqui em bolinhas pretas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho 7 elétrons aí na camada, na eletrosfera, ao redor do meu núcleo. Aqui eu estou no meu estado fundamental. E eu vou formar um ânion. Um ânion, diferentemente do cátion, eu vou ganhar elétrons na minha estrutura. Tá? É muito simples de você ver isso. Em vez de eu perder o meu elétron agora, eu vou adicionar na minha estrutura uma certa quantidade de elétrons, né? Independente do que seja, 1, 2, 3 elétrons. Agora eu vou estar ganhando elétrons. Olhando para esse símbolozinho aqui em cima, eu tenho um 3-. Isso quer dizer que eu vou ganhar quantos elétrons? 3 elétrons no total. Então eu vou ganhar 1, 2, 3 elétrons. Então eu vou ficar com uma carga positiva superior. Né? Eu vou ter 7 prótons e 10 elétrons no total na minha eletrosfera. Então eu vou ter uma carga negativa de forma superior. Por isso que o símbolo aqui é negativo, pessoal. Então o ânion ele sempre vai ter uma carga negativa e ele vai indicar o ganho, né? Eu vou sempre, né? Lembra disso? Eu vou sempre ganhar, tá bom? Eu vou ganhar elétrons aqui, tá? Eu vou sempre ganhar elétrons na minha estrutura. E aí a representação fica 3-. Isso significa que eu ganhei 3 elétrons dentro da minha estrutura. Eu vou ficar com a carga total negativa. Por isso que o ânion ele é negativo, tá bom? A carga, a representação, ela sempre fica aqui em cima, tá ok? Ela sempre fica aqui em cima no canto
no canto direito da minha estrutura. Aí a massa se desloca para cá, esse 14 representa a massa, e esse 7 sempre fica aqui embaixo, que é o número atômico, o número de prótons, tá bom? Para mim saber o número de elétrons, eu lembro do átomo no seu estado neutro. Se ele tem 7 elétrons, ele tem 7 prótons, né? Se ele tem 7 prótons, ele vai ter 7 elétrons inicialmente, e depois eu analiso a carga, se ele vai ganhar ou se ele vai perder no total, tá bom? Então é bem simples, isso é a formação de íons, é assim que eles são representados, tá ok? E a gente fica por aqui, tá bom? Essas são as informações que eu tenho para falar para vocês sobre a formação de íons, tá? Estudem os cátions, os ânions, peguem outros elementos, façam as estruturas para que vocês entendam. Essa estrutura nem sempre você precisa fazer, tá bom? Você pode já estar analisando diretamente, só vendo o número de prótons, o número de elétrons e tudo mais, tá? Que vai ganhar ou que vai perder. Normalmente, as ocasiões, tu vai ter que entender o que é essa carga, entender o sentido de ser positivo, entender o sentido do que é negativo e saber quantos elétrons vai ganhar ou que vai perder. E fica evidente para vocês que a gente ganha ou perde elétrons, tá? Sempre se liga nisso daqui, ó. Eu sempre vou ganhar ou perder elétrons, pessoal. Eu não vou estar aí modificando o meu número de prótons, a não ser que sejam em reações específicas, lá nas reações nucleares. Mas isso a gente vai estudar um pouco mais na frente, lá no ensino médio. Tá bom? A gente fica por aqui, forte abraço e até a próxima aula.